A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Natanael, estamos no canal Cristo é o Caminho e vamos falar um pouquinho a respeito do pecado. É isso mesmo, isso que está aí no título. Vamos estudar um pouquinho a respeito disso aí e entendermos se somos ou se não somos pecadores, tá? Então vamos começar lendo, a primeira epístola de João, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 8 a seguir. Primeira epístola de João, versículo 8 a seguir. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o apóstolo João já começa aqui sua epístola, dizendo que se nós não cometemos pecado, fazemos de Jesus mentiroso, né? Porque nós temos pecados, certo? Mas olha só como ele está terminando a sua carta, né? No capítulo 5. Como ele está terminando a sua carta no capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então perceba que o apóstolo João começa a sua carta dizendo que nós temos pecados, mas ele termina a sua carta dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não tem pecado. Então, para começarmos o vídeo, já vou dizendo logo, né, isso aí que está no título, que nós que somos nascidos de Deus, né, aqueles que estão no corpo de Cristo, aquele que é filho de Deus, ele não é pecador. E a gente vai entender isso hoje, né, ao decorrer dos textos que estaremos lendo aqui. E vamos entender o porquê que o apóstolo João escreveu a questão de que se nós dissermos que não temos pecado, né, o tornamos mentiroso, né, tornamos o Senhor Jesus mentiroso. Então, primeiramente vamos ler a carta, aliás, de Romanos, né, capítulo 6. Romanos, vamos lá, procurar aqui, Romanos, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 a seguir. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então perceba que o apóstolo Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Se estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como, não é mesmo? Então a gente vai entender como a gente morreu, né, para o pecado. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, não foi crucificado apenas a cabeça, mas também o corpo. E o corpo é a igreja. Ou seja, ali naquela cruz estava sendo crucificado tanto o corpo de Jesus como a cabeça de Jesus, ou seja, está crucificado Jesus e a igreja naquela cruz. Então ali morreu Jesus e morreu o seu corpo, a igreja. Morremos ali. Então, quando nós morremos, nós não devemos nada para o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos, o salário é a morte. Se nós pecamos, nós temos que pagar com a morte. Entendeu? Então, se nós já morremos em Cristo nós morremos, nós já pagamos por esta dívida que nós tínhamos com a morte, que era o pecado. Jesus pagou por nós. Ele morreu naquela cruz e pagou no nosso lugar o salário do pecado. Pagou a nossa dívida, né, do pecado com a sua morte, certo? E nós, então, agora morremos para o pecado, como o apóstolo Paulo escreveu aqui. E nós não podemos viver no pecado, porque nós morremos para ele. Ou seja,
nós não devemos mais nada para a morte. Então, naquela cruz, Jesus morreu por nós. Ele pagou o nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, se ele morreu por nós, quer dizer então que ele pagou o meu pecado através de sua morte. O meu pecado já está pago. Então, se eu morri para o pecado, como ainda viverei no pecado? Não posso viver no pecado, tá? Porque já foi pago. É como se eu estivesse devendo algo para a justiça e chegasse lá alguém no meu lugar e dissesse: pode deixar que eu vou pagar para ele. Eu vou ficar preso aqui no lugar dele. Eu vou pagar o que ele está devendo. Então eu saio justificado, eu saio justo daquela minha dívida que eu tinha com a justiça, né? E o Senhor Jesus fez exatamente isso. Ele se colocou no meu lugar e pagou aquilo que eu devia para a morte, porque eu era pecador e ele então pagou, né, essa dívida que eu tinha com a sua morte. Então, a partir do momento que nós morremos em Cristo, juntamente com Cristo, nós não devemos nada, ou seja, nós não somos mais pecadores, não devemos ser mais pecadores, porque já foi pago o salário, né? Já foi pago o salário, que é a morte. Jesus morreu para pagar essa dívida do pecado que nós tínhamos. Então, se nós morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Vamos continuar lendo. Olha o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ou seja, o batismo simboliza justamente isso, né? Nós morrermos e também ressuscitarmos. Então, através do batismo, nós estamos ali mostrando que nós morremos, ou seja, pagamos a nossa dívida do pecado para a morte, nós pagamos. Então, como é que a gente vai continuar vivendo no pecado, né? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora, então, que nós morremos e ressuscitamos, nós devemos, então, viver em novidade de vida. E essa novidade de vida é uma vida sem pecado. Por quê? Porque agora nós fazemos parte de um corpo santo. Que corpo é esse? O corpo do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Se nós fazemos parte do corpo do Filho de Deus, logo nós também somos Filho de Deus. Se o corpo de Cristo ele é santo, logo nós temos que ser santo também, para podermos habitar no corpo de Cristo, para podermos ser inseridos no corpo de Cristo, logo nós temos que ser santos. Ou seja, não pode haver fermento, não pode haver pecado nas nossas vidas. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Tá vendo? O nosso corpo foi crucificado naquela cruz. Ele foi morto também, o nosso velho homem. Então, aquele corpo do pecado, ele foi destruído. Nós não somos mais pecadores, porque o corpo do pecado foi destruído. Agora nós temos que viver em novidade de vida. Antes nós servia o pecado como escravos. Agora não, agora nós somos livres nessa vida nova que o Senhor Jesus nos deu, através, né, da sua morte e da sua ressurreição. Porque quem morreu está justificado do pecado. Então perceba aquilo que nós dizemos, né? Se você morreu, você pagou aquilo que devia. Se você pagou o que devia, agora você se tornou justo. Ou seja, você foi agora justificado, né? Porque você pagou o que você devia. Então você morreu, pagou a sua dívida, então agora você não é mais pecador, ou seja, você já não deve mais nada para a morte, você não tem mais pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E essa nova vida que nós viveremos em Cristo tem que ser santa, né? Porque se nós continuarmos no pecado, continuarmos pecando dentro do corpo de Cristo, certamente seremos eliminados. Como, por exemplo, se aparecer uma mancha na sua mão, você vai começar a tratar essa mancha até ela ser removida, até ela desaparecer.
Mas caso ela não desapareça e ela continua tomando conta da sua mão, né, aquela mancha tomar conta da sua mão toda, você vai ter que fazer o quê? Cortar a sua mão fora, para tentar tirar aquela mancha. Então, antes dele cortar a mão fora, ele já vai tratar esta mancha, e se ela persistir, vai ser eliminada. A mancha será eliminada do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é imaculado, é sem mancha, não tem pecado. Cristo não tem pecado. Se você faz parte do corpo de Cristo, você não pode ter pecado. Você não é pecador, certo? Então vamos ler aqui 1 João, capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo João fala bastante a respeito disso, né? A respeito do pecado. Então 1 João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Tá vendo? Em Jesus não existe pecado. Então, se nós estamos nele, nós também não podemos ter pecado. Nós temos que ser santos. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Então, o apóstolo João começa a sua epístola falando que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, certo? Agora, no decorrer da sua epístola, ele fala: todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. Aquele que vive pecando não conhece a Jesus, não viu a Jesus, não está no corpo de Jesus e não é filho de Deus. Se você não está no corpo de Cristo, você não é filho de Deus. Porque somente aquele que está em Cristo é filho de Deus, porque Cristo é filho de Deus. Então, aquele que vive no pecado não faz parte de Cristo. Então, perceba que tem uma diferença de você pecar e viver no pecado. Você pecou, como o apóstolo João vai dizer, você tem um advogado fiel, né, que vai estar ali trabalhando a seu favor para tentar tirar a mancha de você, para tentar tirar o fermento, tirar o pecado de você. Mas se você continuar vivendo no pecado, você será expulso do corpo de Cristo. Você não fará parte do corpo de Cristo. Tá certo? Então, aquele episódio que aconteceu, né, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Quando ele chegou em Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro disse para ele: não, Senhor, meus pés não serão lavados pelo Senhor, não faça isso. Aí o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar os vossos pés, vocês não terão parte comigo. Aí Pedro disse: então, lava tudo, Senhor, da cabeça aos pés, lava tudo. Aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: Pedro, aquele que já está limpo não precisa ser limpo novamente, né? Porque já está limpo, mas precisa ser lavado os seus pés. Então perceba que aquele que está limpo, ou seja, não está vivendo no pecado, mas seus pés acabam se sujando porque andamos ainda nessa lama, né? Nessa lama do pecado, e acaba que sujando um pouquinho os nossos pés. Ou seja, são aqueles pecados que nós cometemos sem intenção, né? Sem perceber, acaba sujando os nossos pés. Então o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é quem limpa, como a água limpa, a palavra de Deus limpa nós do pecado. Então o Senhor Jesus está mostrando ali literalmente Ele, a palavra que limpa, né, limpando os pés dos seus servos. Porque nós vivemos ainda nesta lama e acabamos que pecamos uma vez ou outra ali, mas nós não vivemos no pecado. E se nós não vivemos no pecado, logo nós não somos pecadores. Porque pecadores são aqueles que praticam, que vivem submersos no pecado. Esses são pecadores. Aqueles que fazem o pecado de vez em quando, sem querer, sem intenção, né, sem perceber, estes não são pecadores. Tá certo? Quando ainda vivíamos no pecado, o Senhor nosso Deus, Ele nos vivificou juntamente com Cristo.
O que quer dizer que ele nos vivificou? Ele nos deu vida. Se ele nos deu vida é porque nós estávamos mortos. Então nós recebemos esta vida e através desta vida agora nós temos que viver uma vida nova, uma novidade de vida sem pecado. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Deus nos deu vida. E se nós temos vida, é porque nós não temos pecado. Certo? Porque o salário do pecado é a morte. E aquele que vive no pecado está morto. Aquele que tem vida, logo não tem pecado. Porque a morte aqui, a morte que é o salário do pecado. E a vida não. A vida quer dizer então que você não tem pecado. Então agora nós podemos entender, compreender um pouquinho mais aquele texto, né? Em Mateus capítulo 8, do versículo 22, onde Jesus vai responder a um outro discípulo, né? Que disse que queria seguir a Jesus, né? E Jesus disse, então me siga. E ele respondeu, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí o Senhor Jesus responde para ele no versículo 22, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Opa, como assim? Mortos sepultando mortos? Exatamente porque Cristo já estava dizendo para ele que quem está no pecado, que quem vive no pecado já está morto. Então este pecador deixa que ele sepulte os seus mortos. Porque se você vive no pecado, você já está morto. O salário do pecado é a morte. Então você deve a morte e você vai pagar esse salário se você continuar no pecado. Mas no momento em que você deposita a sua vida em Cristo, no momento em que você morre juntamente com Cristo, ali através do batismo, então você se torna uma nova criatura. E você é limpo, purificado e justificado. Você agora não deve mais nada para a morte, porque o Senhor Jesus pagou por você esse salário. E agora você não é mais pecador. Você tem que viver em novidade de vida, ou seja, sem pecado. Você está num corpo santo. Você deve e tem que ser santo. Então Cristo morreu ali naquela cruz. Ele deu a sua vida por mim e por você, para que nós não vivemos mais nas concupiscências dos homens, mas que nós venhamos a viver segundo a sua vontade. Olha o que Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, ou seja, as concupiscências, mas segundo a vontade de Deus. Então agora, nessa novidade de vida, você deve viver segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você e eu sejamos santos, sem pecado. Porque nós, os que somos de Cristo, crucificamos a nossa carne junto com as suas paixões, como Paulo escreve em Gálatas. Vamos ler o texto aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A nossa carne, que é, vamos dizer assim, o instrumento do pecado, ela foi crucificada. O nosso velho homem foi crucificado, destruindo este corpo do pecado. Agora nós vivemos em novidade de vida, santos, imaculados, justificados, sem pecado. Nós não somos pecadores. Então agora,
que nós já estamos mortos para o pecado. Nós temos que viver na justiça de Deus. Olha que Pedro escreveu, né, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então nós temos que viver agora na justiça de Deus. Nós temos que viver em justiça. E o que Deus mais preza, né, na nossa vida é que nós pratiquemos a justiça. A sua palavra está repleta de exemplos mostrando que nós temos que praticar a justiça, que nós temos que ser justos. Então perceba com esses textos todos que nós lemos aqui, que nós não somos pecadores, porque uma vez mortos já foi pago então o salário, né? Já está pago a nossa dívida. Agora nós não somos mais pecadores. Nós não temos mais que viver no pecado, porque nós estamos num corpo santo, o corpo de Cristo, um corpo no qual nós temos que mantê-lo imaculado, sem mancha, santo. Isso é a vontade de Deus. E para fazermos isso, nós venhamos a praticar a lei de Deus, a praticar os mandamentos de Deus, a praticar a justiça. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, que agora temos essa nova vida, que agora nós somos uma nova criatura, um novo ser. O nosso velho homem foi morto, foi crucificado, mas agora nós ganhamos uma vida, e se nós temos vida é porque nós não temos morte, e se não temos morte é porque nós não temos pecado. E assim é o corpo de Deus sem pecado. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo é sem pecado. Se você faz parte do corpo de Cristo, você não é pecador. E você é filho de Deus, porque você faz parte do corpo do Filho de Deus. Não podemos deixar o fermento entrar no corpo de Cristo. Tá certo? Então, espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa aí. Espero que os irmãos tenham entendido, né, o que eu quis passar aqui para os irmãos hoje. E que os irmãos nos ajudem aí, né, comentando aí no canal, se inscrevendo, dá um like, né, para que o canal venha se desenvolver, se crescer e que venha alcançar mais vidas que necessitam, que precisam ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus, do amor de Deus, né? Porque no livro de Salmos 119 a gente vai ver um texto dizendo que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Então que a gente vai fazer esse canal desenvolver, crescer e que chegue esse mel para as pessoas que precisam ouvir, tá? Nos ajude aí, tá bom? Que os irmãos fiquem aí na paz de Cristo, que Deus abençoe a cada um de vocês e orem por nós. Amém?